Para entendermos o verdadeiro sentido da solenidade de Pentecostes, precisamos partir do texto bíblico, que nos apresenta a narração. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam-se Jerusalém judeus devotos, de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão, e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 6. Essa passagem bíblica apresenta o novo curso da obra de Deus, fundamentada na ressurreição de Cristo, obra que envolve o homem, a história e os cosmos. O Catecismo da Igreja Católica diz que, no dia de Pentecostes, no termo das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo completou-se com a efusão do Espírito Santo, que se manifestou, se deu e se comunicou como pessoa divina. Da sua plenitude, Cristo Senhor derrama em profusão o Espírito. Catecismo da Igreja Católica, número 731. Nessa celebração, somos convidados e enviados para professar ao mundo a presença dele, Espírito Santo, e invocarmos a efusão do Espírito para que renove a face da terra e haja com a mesma intensidade do acontecimento inicial dos Atos dos Apóstolos sobre a Igreja, sobre todos os povos e nações. Por essa razão, precisamos entender o significado da terceira pessoa da Santíssima Trindade. O termo Espírito traduz o termo hebraico Ruá, que na sua primeira acepção significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comum às 3 pessoas divinas. Mas, juntando os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica, designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos dos termos Espírito e Santo. Catecismo da Igreja Católica, número 691. A solenidade de Pentecostes é um fato marcante para toda a Igreja, para os povos, pois nela tem início a ação evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho e à salvação mediante o poder do Espírito Santo de Deus. O Papa Bento XVI fala sobre esse processo de reunificação dos povos a partir de Pentecostes. Tem início um processo de reunificação entre as partes da família humana, divididas e dispersas. As pessoas, muitas vezes, reduzidas a indivíduos em competição ou em conflito entre si, alcançadas pelo Espírito de Cristo, abrem-se à experiência da comunhão, que pode empenhá-las a ponto de fazer delas um novo organismo, um novo sujeito, a Igreja. Este é o efeito da obra de Deus, a unidade. Por isso, a unidade é o sinal de reconhecimento, o cartão de visita da Igreja no curso da sua história universal. Desde o início do dia do Pentecostes, ela fala todas as línguas. A Igreja Universal precede as igrejas particulares, as quais devem se conformar sempre com ela.
segundo um critério de unidade e universalidade. A Igreja nunca permanece prisioneira de confins políticos, raciais ou culturais. Não se pode confundir com os Estados, nem sequer com as federações de Estados, porque a sua unidade é de outro tipo e aspira a atravessar todas as fronteiras humanas. Temos necessidade do Espírito Santo Paráclito no nosso tempo. Veni, Sancti Spiritus. Que Deus abençoe todos nós.